Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. Eu queria aproveitar que você citou essa administração de vocês, Carlão Pracidelli, você e o Filipão, em 18, para poder trazer porque a gente tá vivendo hoje, que é uma discussão que essa figura que adora. Não tá ninguém falando disso, ele vem, vai ganhar os 3 campeonatos ou não vai? E assim, vocês chegaram nas 2 semifinais e ganharam o brasileiro. E deu tempo de buscar o Brasil. Você mesmo falou, quando a gente acabou saindo na semi das Copas, a gente voltou a carga pro Brasileirão e conquistou. Vocês fizeram algo que hoje em dia, o Flamengo e o São Paulo, que é quem pode, né? São os dois que São os dois que estão nas 3. não fazem isso, que é de separar o elenco, que eu acho que eu gosto da ideia. Quando tem elenco grande, eu gosto. E o Galo? O Galo também é sul-americano, né? É um Galo Libertadores. Libertadores, Copa do Brasil. Os 3. Galo, Flamengo e São Paulo. O Galo tá um pouco pra baixo no brasileiro. Nenhum dos 3 dividiram o elenco, né? Mas vocês fizeram isso, o Dorival fez isso em 2022. Tá. Vocês que estavam ali nas 3. É possível ganhar as 3? Com o elenco, e vocês fizeram Até esse hoje planejamento. não foi, né? Quando vocês planejaram ali, lógico, imagino, a cabeça de vocês era tentar ganhar tudo que pudesse ganhar. E imaginaram que aquela estratégia era melhor. Fala um pouco pra gente se dá, mesmo dentro desse calendário, se essa é a fórmula que na tua cabeça, pra dar tem que ser assim. O que você imagina sobre isso? Segundo semestre, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Se tratando de clubes, como nós estamos falando aí, desses clubes aí que tem uma estrutura fantástica, que tem meios para que, em todos os aspectos, dá. Tá. Mas o que a gente tem que falar assim? O dá. Tá ok. Então, porque nós temos um plantel bom, temos estrutura muito boa, nós vamos ganhar as 3. Aí as pessoas começam a achar desculpa. Mas não deu por causa disso, por causa disso. O dá... Tu tem que saber que do outro lado tu não tem... Lógico. Tu não tem, por exemplo, como na Inglaterra lá, vou dar um exemplo, na Inglaterra tem o City lá, e mais um ou outro clube lá, e os demais são bons, mas não chega no nível do City. E aqui quantos nós temos do nível do City? Aqui quantos nós temos no nível do Flamengo, do Palmeiras, São Paulo, Corinthians? Estou falando de time grande, né? Time grande. Então assim, dá sim. E eu vou dar um exemplo ano passado nosso do Atlético Paranaense. O professor, quando aceitou o convite do Atlético Mineiro para voltar a ser treinador, ele me convidou. E eu falei assim, professor, eu agradeço muito o seu convite, mas eu vou ficar aqui. Porque nós estamos em 3 competições e uma dessas competições, ou 2, nós vamos chegar. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar. Você estava no Atlético Paranaense, como treinador. Isso. Então, assim, porém, nós estamos classificados para as quartas de final da Libertadores, com uma rodada para as oitavas de final da Libertadores, com uma rodada de antecedência. Nós estamos classificados para as quartas de finais da Copa do Brasil, eliminando o Botafogo, que era o líder. E nós, no brasileiro, quando eu saí, nós estávamos em 5º lugar, sabendo que o jogo anterior, o último jogo, nós estávamos ganhando de 2-0 do América em Minas, e nós tomamos 2 gols no final. Se nós tivéssemos mais esses 2 pontos, nós estaríamos em 4º. E estaríamos no bolo. Tava no bolo, né? E eu tô falando do Atlético Paranaense. Então, assim, dá para ganhar. Porém, não é o calendário, não é a falta de opção, não é a falta, tô cansado, não é isso. É a qualidade que tu tá enfrentando do outro lado. O foco. Esse que é o grande problema. Eu acho que é o foco, de tu conseguir focar as 3 competições e tu ganhar as 3. Com o time principal? Com o time principal. Lógico que daí tu vai ter que mudar. Tem que rodar. Não tem jeito, né? Não tem. Com os mesmos, não tem. Tu pode ter todo o suporte possível do seu clube, mas tu não consegue. Não dá pra não poupar. Não dá. Porque o Brasil é um país continente, né? Tu tem as viagens aí, os voos aí, que são, continental, né? De tamanho continental. Então não dá. Mas bem organizado, e eu, por exemplo, no Atlético Paranaense, eu falava muito com a área da saúde e performance do clube, que é muito boa, era e continua sendo muito boa. Nós falávamos muito. Em determinado momento dos treinos, nós conversávamos hoje, por exemplo, vou dar um exemplo. O Madison, a gente sabia do histórico dele, falou assim, o Madison não vai treinar hoje. Não vai treinar.
É melhor descansar do que fazer um treino. Mas esse treino vai estourar ele? Não vai estourar, mas vai sobrecarregar pro jogo. Tô falando, dando um exemplo do Matos. Matos, me permite, tá, Matos? Uma baita pessoa. Então, assim, tem que ter muito Tato. muita... É difícil, né? Muito. Agora, a gente sabe que se tu vai fazer uma aposta, tu vai sempre apostar que não vai ganhar os 3. Mas falar que é impossível, não é impossível. Porque hoje os clubes, esses grandes clubes aí, eu tô falando de grandes clubes, tá? E no Brasil não tem 1, 2, 3, tem muitos grandes clubes com estruturas da área de saúde, performance, medicina esportiva, cada um tem uma nomenclatura, que são muito bons, O Brasil hoje, eu me arrisco a dizer, a afirmar que o Brasil hoje é referência nessa área. É referência. Medicina esportiva, área, por exemplo, no Atlético Paranaense, que foi meu último clube, o meu clube que eu mais me identifico assim, porque eu trabalhei ali mais tempo para tu ter. Saúde e performance. Os caras são muito bons. Eles entregam para o treinador, na área deles, eles entregam muito conhecimento, um suporte de excelência. Então, tu imagina Flamengo, tu imagina, né? Palmeiras, o Palmeiras que eu conheci em 2018, naquela época, estamos falando há 6 anos atrás, cara, eles eram bons demais. E hoje tu imagina a evolução que teve lá. Então, assim, não é motivo calendário. Ai, calendário. Eu não concordo com isso. Eu acho que tu tem plantel, tu tem, dentro de uma organização, dentro de uma linha de trabalho que tem que ser realizada, eu acho que tu, com uma boa conversa, tu consegue. O que eu acho, sinceramente, quando tu perde, serve uma desculpa. Quando tu perde, serve uma desculpa. Por exemplo, o Tite, há 2 semanas atrás, ele falou do calendário, não sei o que. Ué? Aí tu vai falar assim, com toda a estrutura que o clube dele disponibiliza, com todo o plantel que ele tem, pronto, fazer o quê? E também não vou falar que esses jogadores agora que machucaram foi por causa da sobrecarga. Não acredito, isso é fatalidades que acontecem. Existe fatalidade. Nós somos seres humanos, nós não somos máquina. Se até a máquina quebra, tu imagina um ser humano. Existe fatalidade e existe, por exemplo, do Everton Cebolinha, né? Eu acredito que não seja sobrecarga. Ele rompeu o tendão de Aquiles. Então é uma fatalidade de movimento na hora. Ele foi no lance também. Joelho, né? O joelho é fatalidade. De públios, o adutor ali, que ele já tem um problema, já até operou, né? Arasca já vem com esse problema aí há bastante tempo. E outro, que é um problema difícil de resolver. Foi muscular no Pedro e no Gabigol, né? Isso, posterior também. E mesmo muscular, não dá pra você afirmar certamente que é carga. Às vezes acontece. Não, até porque qual a carga do Gabigol? Então. O Pedro tem até a desculpa, que era um dos que mais jogou. O Gabigol. Desculpa. Mas não dá pra falar que é calendário, gente. Mas qual é? Só pra gente entender. Não dá pra falar pra calendário, porque se tu vai ver, se tu vai fazer... E o Fortaleza, então? Fortaleza hoje é a equipe que mais tem jogos do Brasil, 57 jogos. Que ganhou a Copa do Nordeste, que é uma competição o Fortaleza tá lá em cima. Tá. Vice-líder. Né? O segundo. E ele... Em termos de andou perdendo jogadores numa época aí. Teve um momento que perdeu jogadores. Andou perdendo. Então, assim, quando ele tava perdendo... Então, agora, porque eu acho que assim, ó, os clubes brasileiros, esses aí que nós estamos falando da primeira divisão, principalmente, que é o assunto aqui, eles têm muita estrutura. E se não dá o Pedro, dá o Gabigol. Se não dá o Flaco, dá o Rony. Se não dá o Estevão, dá o Felipe Anderson. Entendeu? Tem que haver esse rodízio. O rodízio que é saudável, não só para fisicamente e mentalmente, mas também para gestão de grupo, de uma boa gestão, porque os caras não têm um jogador só fora da curva para cada posição. Os caras têm 2, e tem times que tem até 3. Entendeu? Então dá pra fazer com que isso não seja, no final das contas, seja uma justificativa. Eu acho que a maior dificuldade, e isso sempre foi no Brasil,
é que tem muito time forte no Brasil, no campeonato brasileiro. E aí, o enfrentamento E aí chega num. É igual vai Palmeiras chegar. e Botafogo. Aí entra o fator sorte, né? O Flamengo ontem foi também. Se a bola pega no goleiro, vai no travessão. Se vai um pouco mais baixo. Tá lá pra isso. Não, mas foi no travessão. Duas bolas no travessão. Não, se ele não Agora, por defende, exemplo, seria gol direto. Aí nós estamos falando da questão mental também, né? Que Também. hoje tá muito... É detalhe. Se fala muito, né? Eu antes. estou participando do Confute, que é Sim. um evento organizado aí pela Sul-Americana aí. Muito, muito bom, muito bom. Até os caras falam assim, o que tá fazendo aqui, Turra? Não tem nada dentro das 4 linhas. Não, tem muita coisa aqui. É o mundo da bola, né? Não tem nada dentro das 4 linhas. Mas tem muita coisa aqui, ou a maioria, que interfere diretamente dentro da minha área. Em novas tecnologias. Então eu estou ali. E ontem eu participei de uma das palestras. Uma das palestras era inclusive com a psicóloga do Fluminense. Que faz um trabalho de referência. Eu costumo ter uma observação desses profissionais aí que fazem trabalho de referência. A psicóloga do Fluminense é uma que é sempre citada aqui pelos jogadores do Fluminense que vem aqui, por exemplo. Trabalho individualizado, né? Entendeu? Então, assim, ela falou, foi espetacular essa intervenção, essa explanação que ela fez. Então, assim, lógico que nós estamos falando de um esporte, o futebol é o esporte número 1 do Brasil, que é a paixão de 220 milhões de brasileiros, né? Quem não gosta de futebol, tirando uma ou outra exceção, quem não gosta de futebol. E lógico que o mental, principalmente nesse momento que nós estamos no mundo hoje, o mental é um dos fatores que mais interferem. Sim. Claro. Na produção, né? O jogador não desaprende, né? Se ele vai mal, entendeu? muita coisa na cabeça. Então, mas todos esses clubes aí têm profissionais capacitados para isso. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.